Folia do prejuízo. Comerciantes de São Luís do Paraitinga reclamam das vendas no carnaval. A prefeitura planeja a festa do ano que vem e promete medidas para minimizar os efeitos ruins no comércio. De perder o sono, moradores de Cruzeiro denunciam som alto e consumo de bebida alcoólica na região central da cidade. Surto de conjuntivite. Em menos de 3 meses, Cruzeiro registra mais de 250 casos da doença. Páscoa mais barata, pesquisa do NUPES da Unital revela a queda nos preços dos itens típicos desta época do ano. No esporte, Cruzeiro derrota o Taubaté por 3-1 na Superliga Masculina de Vôlei. E no basquete, os preparativos do São José para a partida de logo mais contra o Brasília Búfalos. E ainda a história de uma ONG em São Sebastião que há quase 10 anos tem mudado a vida de muitos jovens. Segunda-feira, 19 de março. Bem-vindo ao Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Pouco mais de um mês depois do fim do carnaval, os comerciantes de São Luís do Paraitinga foram fazer as contas e colocaram na ponta do lápis as receitas da festa deste ano. E o resultado, a folia foi sinônimo de prejuízo. Com a queda de 50% no número de turistas, os comerciantes reclamam da baixa nas vendas. Por outro lado, a reestruturação do carnaval rendeu saldo positivo nas questões de segurança e limpeza da cidade. Esses pontos estão sendo levantados pela prefeitura, que já se organiza para a folia do ano que vem. São Luís do Paraitinga, quase 40 dias depois do carnaval. O rastro que ficou não foi favorável para o comércio, não. Para o ambulante, acostumado a fazer um dinheirinho extra na principal festividade da cidade, o algodão doce vendeu menos. Foi muito fraca para a gente trabalhar. Por quê? A gente vendeu muito pouquinho, quase nada, viu? Para a gente entrar na cidade aqui já era difícil por causa a vez do preço que tem que pagar para entrar, a vez largar o carro fora, até tudo isso, né? Financeiramente não foi bom não, sabe? Foi bem devagar, foi bem fraco o movimento, né? José Roberto também é comerciante. Assim como os demais, sentiu a queda nas vendas neste ano. Mas acredita que é preciso se adaptar à mudança, principalmente de público. Com certeza, com vendas um pouco menores do que o normal, tá? Eu analiso que um dos fatores da queda é a crise, né? A economia hoje ela é bem inferior a 3 anos atrás, 4 anos atrás. Muitos foliões vieram de van, de ônibus, tá? Assim facilitando com que eles tragam o seu próprio alimento, a própria bebida, tá? Isso também influiu um pouco na demanda de venda. O que pode ser melhorado, principalmente no aspecto da segurança, né, a questão da fiscalização da entrada de coolers, tal, que normalmente é os maiores problemas que a gente enfrenta durante o carnaval, né? Então, logicamente, a gente vai avaliar isso, né? A gente precisa da participação do comércio, inclusive, né, para poder chegar numa ação mais efetiva, né? Então, a gente vai conversar ao longo do ano aí para que 2019 seja melhor do que 2018. Os comerciantes registraram queda nas vendas. Mas, por outro lado, a prefeitura avaliou que o saldo foi positivo do lado financeiro, já que R$37 mil entraram nos cofres públicos durante o período. A gente teve aí uma arrecadação, juntando Zona Azul e taxa de impacto ambiental, de R$97 mil, né? Logicamente, a gente pagou aí R$32 mil para a empresa, né, para custear os custos iniciais da empresa e 30% do lucro total. Né? Então a gente teve aí um lucro líquido de R$37 mil aproximadamente, né? Que já é um número positivo perante anos anteriores. Um dos motivos para a queda nas vendas foi a redução do público, metade do que nos últimos carnavais. Foram quase 50 mil nos 4 dias de festa. A cidade também restringiu pela primeira vez a entrada de veículos. O folião pagou uma taxa ambiental e de preservação do patrimônio ao chegar no município. Para a segurança, as medidas resultaram em um saldo positivo. Essa reestruturação do carnaval em São Luís do Paraitinga acabou impactando positivamente na questão da segurança. Oportunidade que nós tivemos apenas um registro de ocorrência de um furto à residência em um local bastante destacado do centro. Então, assim, o saldo foi extremamente positivo esse ano. Se eu for falar como pai, eu adorei. Eu adorei, sim, porque eu vi mais segurança. Eu vi.
Pelo menos eu não vi ninguém mijando na porta da minha casa, como nos outros carnavais, fazia isso. Entendeu? Então, acho que para mim foi legal. Apesar da queda nas vendas, um dos melhores carnavais da região cresce cada vez mais na qualidade e segurança. Deixar vivos as marchinhas e os blocos históricos neste cenário é o desafio cada vez maior. Que venham mais melhorias para 2019. Logicamente, a gente pretende que o carnaval cresça, mas agora de uma forma mais organizada, né, para que minimize os impactos negativos que possa ocorrer com grandes massas durante o carnaval. A falta de critérios para a vida noturna na cidade está tirando o sono dos moradores da região central, que reclamam do excesso de barulho na rua Coronel José Cássio. De acordo com o telespectador que mandou esse vídeo para a gente, o transtorno começou após a abertura de uma casa noturna na região. Ele mora em frente ao local e afirma que todo fim de semana a falta de sossego se estende entre 11 da noite e 4 da manhã. Ele denuncia também o consumo de drogas nas proximidades e o barulho excessivo com carros e som alto. Ainda segundo o morador, a Polícia Militar foi acionada pelo menos 10 vezes, mas nenhuma atitude foi tomada. Por meio de nota, a Prefeitura informou que a casa de shows deu entrada no pedido de alvará em fevereiro, mas até agora não apresentou documentação e que o evento realizado neste fim de semana não tinha autorização. Por isso, a administração vai tomar as medidas administrativas e judiciais cabíveis. Por telefone, o responsável pela casa de shows reconheceu o problema, mas disse que ele se restringiu apenas à parte externa e que ele também acionou a PM, mas não foi atendido. E que, para evitar problemas para os moradores, a partir de agora as festas serão realizadas entre as 4 da tarde e as 10 da noite. E Cruzeiro registra também um surto de conjuntivite. Mais de 250 casos da doença foram registrados na cidade desde o início do mês. Além das ações da Prefeitura, é importante também que as pessoas reforcem os cuidados com a higiene para evitar que o vírus se espalhe ainda mais. Há uma semana, Liliana começou a sentir um incômodo no olho direito, acompanhado de vermelhidão e bastante lacrimejamento. Logo, os sintomas da conjuntivite começaram também a aparecer no esquerdo. Aí não deu mais para esperar. Nesta segunda-feira, saiu de casa cedinho para ir ao médico. A gente fica sem, vontade de sair, porque fica incomodando, não tem como ficar prestando atenção em olhar as coisas, porque arde, coça, é incomodativo. Assim como a Liliana, muitas pessoas acabaram pegando a doença recentemente em Cruzeiro. Desde o início do mês, a Secretaria de Saúde contabilizou 255 casos de conjuntivite viral, o que já caracteriza um surto na cidade. Isso preocupa por ser uma doença viral, infecto-contagiosa, de alta transmissibilidade, e as pessoas podem infectar umas às outras por contato direto, então a gente tem uma ideia de que isso ainda possa se espalhar mais um pouquinho. Além da conjuntivite viral, existe a alérgica e a bacteriana. Os 3 tipos têm sintomas parecidos, como coceira e inchaço nos olhos. O diagnóstico é feito durante a consulta com o oftalmologista através de um exame realizado na hora. A Secretaria de Saúde de Cruzeiro ainda não sabe o que poderia ter causado esse surto, mas já está trabalhando para evitar que a doença se espalhe ainda mais. Todos os pacientes que são atendidos pela rede pública estão recebendo orientações sobre como prevenir a conjuntivite. Evitar tocar nos olhos, lavar bem as mãos, evitar o contato com pessoas que sabidamente estão com conjuntivite, evitar lugares fechados e aglomerados. Na rede particular, o número de casos também aumentou. Nesta clínica, cada 25 atendimentos, 10 pacientes são diagnosticados com conjuntivite. Ela pode levar a baixa de visão, caracterizando complicações, principalmente na córnea, que é uma estrutura do olho, é uma lente que nós temos natural, e ela pode causar complicações nessa estrutura, levando a baixa de visão. A polícia de São Bento do Sapucaí ainda procura pelo suspeito de ter assassinado a facadas a companheira na noite de ontem. Segundo a Polícia Civil, o homem teria atacado a mulher de 46 anos durante uma discussão na residência do casal no Jardim Nova Conquista.
Ainda em São Bento, um casal morreu ontem à tarde em um acidente na rodovia SP-42. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, eles voltavam de um passeio a Gonçalves, em Minas Gerais, com um grupo de motociclistas. Na altura do quilômetro 173, o condutor perdeu o controle da moto em uma curva e bateu numa proteção metálica à margem da rodovia. Os dois não resistiram aos ferimentos. Triste, né? E depois do intervalo, mesmo com decisão favorável da Justiça, moradores de São José dos Campos voltam a protestar contra o corte de mais de 400 árvores na cidade. E ainda, bom para o bolso, pesquisa do NUPS da Unital revela queda nos preços de produtos tradicionais da Páscoa. A hora certa para você, 7 horas em ponto, Band Cidade está de volta em instantes.